Eu tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. O pregador começa Eclesiastes 9 trazendo uma notícia bem complicada para a gente. Ele não sabe o que acontece depois da morte, sendo você justo, sendo você ímpio. Uma coisa é certa, seu corpo vai conhecer a sepultura, e ele só sabe disso. Aqui logo de cara, eu já quero te contar que o versículo 1 e o 2 do capítulo 9 de Eclesiastes, eles já são suficientes para a gente entender muita coisa do pensamento de Salomão e evitar a quantidade de pregações erradas sobre essa visão dele. Olha, por favor, não entenda mal com o que eu vou dizer agora, mas antes de fazer esse vídeo aqui, eu digitei aqui no YouTube Eclesiastes 9, e aí eu assisti os 5 principais vídeos que apareciam lá. Eu não quero aqui ser o dono da verdade, nem desmerecer qualquer homem de Deus que tenha se esforçado para explicar a palavra de Deus com amor, com zelo. Não é isso. Eu quero, antes de tudo, reconhecer o trabalho de todos eles, mas por força do meu trabalho eu preciso passar para vocês alguns pontos muito importantes e sérios que talvez não puderam ser explicados por esses homens, e algumas vezes com erros de interpretação bem complicados, bem perigosos, principalmente quando a gente fala sobre a questão da vida após a morte. Aí então a coisa fica muito mais complicada. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou tirar essa história limpa para vocês, tá bom? E se você quiser acompanhar o nosso trabalho em Eclesiastes, não deixe de se inscrever aqui no canal para não ficar de fora de nenhum estudo nosso, combinado? E eu vou te contar uma coisa muito interessante, fica aqui até o final porque além desse nosso estudo, no final desse vídeo eu vou te contar uma novidade muito bacana, é um presentão que para você ganhar só depende de você, não é sorteio, é por mérito. Então vamos lá. Se você assistiu os nossos vídeos em Eclesiastes desde o primeiro vídeo, você vai ter mais facilidade em entender o que a grande maioria dos intérpretes desse livro deixou de observar, a visão do pregador. Porque é muito comum dizer que o pregador enxergava tudo sob uma perspectiva sem Deus, um ponto de vista totalmente debaixo do sol. Mas eu mostrei para vocês que isso não é verdade. O pregador ele é absolutamente crente em Deus e tem o temor do Senhor como base do seu saber, e ele mostra isso no desenrolar do seu pensamento o livro inteiro. Mas por outro lado é muito comum também acreditar que o pregador pensa e fala como se ele estivesse escrevendo um livro de doutrina, um livro de teologia sistemática. Não. O pregador crê em Deus, mas ele fala dentro dos limites que a sua revelação lhe permite conhecer. E isso é básico no processo de interpretação de um texto histórico. Por exemplo, você não pode ler um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás, esperando que ele tenha um vocabulário com o uso de palavras modernas. É por isso que você não vai ver o pregador falando de televisão, por exemplo. Porque ele sequer conhecia esse recurso, essa palavra, isso é óbvio. Mas o que isso tem a ver com o que eu estou explicando? Tudo. Porque o pregador antigo, ele não usa apenas o vocabulário que lhe era próprio da sua época, mas também os conceitos que eram próprios da sua época. Então, sendo Salomão um homem que viveu por volta de 950 anos antes de Cristo, o conhecimento que ele tinha sobre a vida após a morte era praticamente nulo, mesmo porque quem mais nos ensinou sobre isso foi justamente o que veio 950 anos depois dele, o próprio Jesus Cristo. E essa mensagem ela se tornou mais clara pelas palavras do apóstolo Paulo, pelas palavras do apóstolo João, mas Salomão não teve acesso a nada disso, isso é óbvio, só que esses homens esquecem disso. Eu falei sobre os outros vídeos que eu vi aqui no YouTube e teve um particularmente que me chamou a atenção, porque eu usava esse texto de Eclesiastes para ensinar sobre o tal sono da alma. Mas, puxa vida, não dá para usar esse texto para isso, porque justamente como eu expliquei, ele ignorou completamente esses princípios básicos da interpretação bíblica. O mundo vivencial e intelectual do autor do texto ele tem que ser considerado sempre. E ele comenta inclusive que a teoria de que o homem, quando morre, está apenas dormindo, e não tem consciência nesse estágio, não vai de encontro ao que Jesus disse quando ele fala lá sobre a história do rico e do Lázaro, porque segundo esse intérprete, a história que Jesus contou é apenas uma parábola que ensina que nós só temos uma chance para alcançar a salvação. Mas isso é reduzir o texto do Evangelho ao limite máximo, para poder fazer um malabarismo interpretativo, para forçar o texto a apoiar aquilo que o texto não apoia. Essa história está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Jesus explica que esse homem o rico, e o Lázaro, eles conversaram e aprenderam muitas coisas com Abraão. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que isso se trata de uma parábola, mesmo porque Jesus descreve o mendigo pelo nome, Lázaro. E ainda assim, mesmo se fosse uma parábola, gente, uma parábola é uma ilustração que nos traz ensinamentos reais e concretos,
E essa história é cheia de ensinamentos. Não dá para reduzir a um ensinamento só. Nessa história, o rico e o Lázaro, eles aprenderam que um recebeu os seus bens durante a vida, enquanto o outro só teve males. O que recebeu os males estava sendo consolado, enquanto o outro estava em tormentos. Eles aprenderam também que tinha um grande abismo que separava eles. O lugar de consolo, ele não dava acesso ao lugar de tormento. Eles aprenderam também que não havia como se comunicar com aqueles que ainda estavam vivos na terra, porque não dava para contar nada para eles, porque para eles bastava a lei e os profetas, né? Ou seja, as escrituras. E, como óbvio precisa ser dito, obviamente os dois estavam absolutamente conscientes. Não dá para conceber a ideia de que os dois estavam num sono profundo até a volta de Jesus, como ensina essa doutrina esquisita. Essa história que Jesus contou, ela vai totalmente de encontro com a ideia do sono da alma. E isso é sério. É preciso também que você entenda o uso que Salomão faz da palavra sepultura. Porque a palavra hebraica Sheol, que ocorre 65 vezes no Antigo Testamento, ela é corretamente traduzida por sepultura em quase todas essas ocorrências que eu citei. E as equipes de tradução que traduziram assim, no meu ponto de vista, fizeram isso corretamente. E isso não nega a existência da doutrina de um local separado para os incrédulos que morreram e que esse local é o inferno. Isso porque nem todo uso dessa palavra está falando do inferno. Então, antes de mais nada, é preciso responder a pergunta: do que o autor está falando nesse determinado texto? Qual é o assunto dele? É pela análise do contexto que eu digo que a tradução sepultura está certa. O problema é que a gente quer complicar e levar o texto um monte de coisa que o texto não se ocupa em explicar. O assunto de Salomão é a forma diligente de viver a vida. Ele não está se ocupando aqui de doutrina, de ensinar doutrina após a morte. O foco dele é sobre a vida aqui na terra, a vida embaixo do sol. E para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, né? Mas isso aí não é tudo no texto não, ainda tem muita coisa surpreendente nesse pensamento de Salomão. E a partir do versículo 11, o pregador observa as loucuras da lógica. Os mais rápidos nem sempre ganham a corrida. Os mais fortes nem sempre vencem a batalha. Os mais sábios nem sempre têm pão, os prudentes nem sempre têm riqueza, e os mais inteligentes nem sempre são honrados, porque tudo depende do tempo e do acaso. Mas não simplesmente o tempo e acaso como sinônimo de destino, como às vezes a gente aprende, como se o destino tivesse força, ação, como se tivesse vontade própria, mas um tempo e uma circunstância ordenada e controlada nos mínimos detalhes. Talvez você já tenha tido a experiência de acordar e ver um feixe de luz do sol iluminando o quarto, e você consegue enxergar aquelas poeirinhas voando sobre aquela luz. Eu amo ver isso, porque eu lembro que cada posição de cada partícula daquela tem um Deus misteriosamente soberano e minuciosamente sábio que controla a posição de cada poeirinha daquela. Esse mesmo Deus controla o tempo, controla todas as circunstâncias da minha vida, da vida do pregador, da sua vida. Jamais se esqueça disso. Deixa eu aproveitar e te contar a novidade. É a nossa meta para atingir os 10 mil inscritos no canal. Se você chegou até aqui, com certeza você é inscrito no canal, então eu tenho um super presente para você. É que eu vou te dar a Bíblia de Estudo do Charles Spurgeon. E não é sorteio não, viu gente? Essa Bíblia aqui, olha. Eu escolhi ela justamente porque no começo da minha caminhada, os sermões do Spurgeon, eles foram muito importantes para mim, para que eu pudesse aprender a olhar para a glória de Deus. Claro que meus pastores, meus professores foram muito importantes também, mas nenhum deles tem uma Bíblia de estudo em sua homenagem, né? Como é que você vai fazer para ganhar? É muito simples. Basta você acessar o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, você compartilha ele para alguém que não é inscrito do canal, convence ele ou ela a se inscrever no canal, aí depois que ela se inscrever, você deixa uma mensagem lá nos comentários daquele vídeo lá, tá? Não desse aqui. E lá você vai dizer o seguinte: como o canal Provérbios para a Vida tem ajudado você a olhar para a glória de Deus. Quem fizer isso e deixar a melhor resposta, vai levar para casa a Bíblia de Estudo do Charles Spurgeon. E não é sorteio, é mérito, viu gente? Aí assim que o canal atingir os 10 mil inscritos, nós vamos ler todas as respostas, selecionar melhor e, simples assim, enviar a Bíblia para sua casa. É muito fácil, né? Então, compartilhe esse vídeo já agora, prepare a sua melhor mensagem e que Deus te abençoe.